Boa tarde, pessoal, beleza? Então, no vídeo passado nós terminamos de preencher o nosso top 5 aqui no dashboard, certo? Tá aqui as vendas por dia, já está preenchida, os gastos e os tipos de transação também. As nossas abas já estão todas finalizadas, exceto o estoque, a coluna de status, que hoje nós vamos preenchê-la. E é muito importante que você tenha entendido a função se, a função se erro e a função procv, porque nós vamos usar as três aqui na coluna de status. Então, se você tem alguma dúvida, volta no vídeo 7, 8 e 9, que neles eu explico só as três funções. Agora, vamos arrumar o status. No que eu quero no status? Eu quero que, quando uma peça for vendida, aqui no status me retorne vendido, ou se ela não tiver sido vendida, que ela me retorne não vendido. Para ao final eu poder comparar e até ter o controle, porque o estoque eu nunca vou mudar o estoque, ele vai ser sempre cumulativo. Então, lá na frente, quando eu quiser saber a quantidade real que eu tenho de produto, é só eu filtrar pelos não vendidos, ao invés de simplesmente ir lá no final da planilha e falar, olha, eu tenho 622 produtos, quando na verdade não. Na verdade eu posso ter menos. Então, é por isso que nós vamos agora adicionar essa fórmula, essa função, aqui na coluna de status. Tá, como que a gente vai fazer isso? Vai ficar da seguinte forma. Se o teste lógico, eu vou comparar dois procv. Um procv eu vou procurar um resultado aqui, e o outro procv eu vou procurar um resultado na aba de fluxo de caixas. Vamos ver como é que vai ficar? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu vou tentar explicar o mais detalhado possível para não ter dúvidas. Tranquilo? Vamos lá então. procv, eu vou procurar esse valor, que é o meu código. Qual o valor procurado? É o meu código. Qual a matriz? A matriz vai ser essa. Eu não preciso selecionar a coluna toda, porque eu sei onde é que está o meu código. Então eu só vou colocar uma matriz dupla para poder ter dois elementos, duas colunas, ao invés de uma só. Tranquilo? Isso daí não vai fazer diferença nenhuma na nossa fórmula. Então a nossa matriz vai ser a coluna A e B. Qual que é o número índice? O meu código está no índice 1 da minha matriz. Então eu vou colocar 1. E procurar intervalo vai ser o falso, a correspondência, que eu quero a correspondência exata. Fechei o parênteses. Acabou o meu teste lógico? Não. Eu vou comparar isso agora com esse mesmo valor, só que no fluxo de caixa. Vamos ver como é que vai ficar? Então, vou dar outro procv, e aí eu vou procurar esse mesmo valor lá no fluxo de caixa. Vou colocar aqui só no B e no C, que também não tem problema nenhum. Qual que é o número índice da coluna? 1, porque nós começamos no B. Então, a partir do B é 1, o C é 2. Nós queremos procurar aquele valor no 1, na coluna B. Então, vamos colocar aqui 1. O intervalo, o tipo de correspondência é falso, porque eu quero exato. Beleza. Terminamos o nosso teste lógico? Terminamos. A gente comparou um procv com outro procv. Nós procuramos um valor no estoque e queremos achar esse mesmo valor no fluxo de caixa. Então, acabou o nosso teste lógico. Ponto e vírgula. Se eu achar o valor do estoque no fluxo de caixa, eu quero que me retorne vendido. Se esse valor não for encontrado, eu quero que me retorne não
vendido. Acabou o meu se, eu aperto Enter. Tá aqui vendido, beleza? Vamos colocar aqui para 5. Vendido, 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 vendido. Os 5 estão vendidos. Por quê? Porque os 5 estão aqui no meu fluxo de caixa. Só que se eu deletar os meus 5 valores, olha o que vai acontecer. Vai dar erro. Por que que vai dar erro? Porque o primeiro PROC-V está funcionando. Eu encontrei esse meu valor aqui na minha matriz, na coluna 1. Beleza? Quando a função vai para o segundo PROC-V, esse valor A7 ele não acha na minha matriz do segundo PROC-V, porque esse valor não está lá. Então ele para a função aqui, ele deixa de ler o resto da função e retorna o erro. Então ele nem chega a ver o se verdadeiro e o se falso. Quando dá o erro aqui, no segundo PROC-V, ele já para a função automaticamente e retorna o erro. E como que nós vamos fazer para corrigir esse erro? Com a função seErro. Então aqui na frente nós vamos adicionar um seErro. O valor seErro verdadeiro é o valor do meu se, comparando o PROC-V caso tenha sido vendido. Caso dê o erro, como retornou aqui, porque o segundo PROC-V não foi encontrado, eu vou adicionar um valor como não vendido. Lembrando que texto é entre aspas, não vendido. Então a função seErro ficou como? Se não tiver erro, vai me retornar o valor do se. Se tiver um erro, vai me retornar não vendido, que é o valor seErro aqui da sintaxe da função seErro. Então eu vou apertar um Enter e olha só, não vendido. Se eu replicar para as demais, não vendido também. Se eu pegar agora e replicar para as outras, vai estar vendido. A partir do momento que eu tiro um valor aqui, ele fica não vendido. Então, no começo, antes de começar as vendas, o status de todas as peças vão estar não vendido. A partir do momento que eu começo a fazer as vendas, eles ficam como vendido. Então, usamos aqui a função seErro, a função se e a função PROC-V em uma mesma função. Beleza? E é por isso que vocês têm que entender perfeitamente o que cada função faz, para poder pegar e fazer essa bagunça de função e retornar o valor que você quer. Porque se eu não soubesse que o seErro corrige um erro de função, eu simplesmente ia falar, poxa, não deu certo a minha função se com PROC-V. Por quê? Porque quando eu faço e não está vendido, ele me retorna um erro. Ele só dá certo quando está vendido. Então não deu certo. Mas na verdade não. Na verdade é porque a função ela para no erro. Então se não encontra o PROC-V, ele vai dar um erro. Isso não quer dizer que a função não tenha dado certo. Isso só quer dizer que o Excel parou de executar a função se quando encontrou o erro do PROC-V. Beleza? Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. Ctrl B para salvar as alterações que nós fizemos hoje. Temos o nosso status já feito. Acabamos todas as guias. Agora a gente vai focar único e exclusivamente no nosso dashboard. Até o próximo vídeo e é isso aí.